Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. É óbvio que tem uma agenda global, agenda mundial. É óbvio que estamos no fim dos tempos. A Bíblia chama de últimos dias. E isso começou lá em Atos dos Apóstolos e vai até hoje. Só vai terminar no dia que o sol ficar escuro e a lua vermelha como sangue ao mesmo tempo. Esse dia ainda não chegou. Então nós devemos prosseguir cumprindo o que a palavra de Deus nos ordena, ou seja, aquilo que Deus quer que nós façamos, que é ser cheios do Espírito Santo e buscar os melhores dons. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre os dons espirituais. Hoje eu quero despertar a tua mente para algo grande, o sobrenatural de Deus. Ele quer usar. Os dons não acabaram. Não há qualquer texto na Bíblia em que cessou esses dons. Muito pelo contrário. Nós precisamos cumprir o que Deus quer de nós para este mundo. Inclusive a salvação, os dons de hoje têm a ver com a salvação, com o ganhar almas, que é o que Deus mais quer de nós. Então, que Deus possa te abençoar no vídeo de hoje. Deixa já o seu like, porque o vídeo é muito bom. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também, porque Deus tem grandes coisas para você. Como nós vimos no vídeo anterior, em 1 Coríntios capítulo 12, há uma lista de 9 dons espirituais, que classificamos em 3 categorias. Dons de revelação, que são dons que revelam algo, e foi o que nós vimos no vídeo anterior. Nós também temos os dons de poder que fazem, operam algo, que é o que nós vamos ver hoje. E na próxima lição, os dons de expressão vocal, que são dons que dizem algo. Os dons de poder, nós colocamos a fé, e chamamos de fé especial. Temos também os dons de milagres ou maravilhas, depende da tradução bíblica, porque essas palavras na língua portuguesa é a mesma coisa. E temos ainda o dom de cura, ou dons de cura, ou ainda dons de curar. Também é uma questão de tradução, mas aí, nesse caso, também dá para a gente entender ou dom das curas ou dons de curar. Palavras no plural. Nos dons de poder, o primeiro que nós vamos alistar é a fé. E vamos começar com a definição. Por exemplo, se você vê nos dicionários da língua portuguesa, fé tem a ver com crença, com religião, com dogma religioso. Só que a fé que a gente vê na Bíblia, a fé que vem de Deus ou a fé para Deus, no hebraico se chama emuná. E emuná, ele é composto de 4 palavras: confiança, fidelidade, coragem e segurança. O coragem e segurança você pode inverter, colocar a segurança primeiro ou depois coragem. Mas o importante é que na fé sempre vem a palavra confiança em primeiro, fidelidade em segundo. Então, muitas vezes, quando você lê na Bíblia estas palavras, principalmente Novo Testamento, provavelmente está se falando de emuná, da palavra fé. Então, definindo o que é fé, essa fé agora aqui é a comum, ou seja, ela é a fé espiritual, mas é a fé que todo crente, todo discípulo de Jesus pode e deve ter. A primeira, fé para salvação. Você quer ser salvo? Tem que ter fé. Então eu coloquei aí alguns versículos na tela, por exemplo, porque pela graça sois salvos. Então todo mundo diz, né? A salvação vem pela graça. Tá certo. A questão, só o cristão tem dificuldade de entender o que é a graça, que é acaparar a expiação dos pecados. Mas tudo bem. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha aí, para ser salvo tem que ter fé.
e esse é um dom de Deus. Esta fé que é dom de Deus, ela vem pelo ouvir da pregação, que é o que está aí em Romanos 10, 17. Mas vamos continuar vendo que a fé, precisa ter fé para ser salvo. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Isso aqui havia uma confusão no tempo bíblico, porque os judeus, discípulos de Jesus, eles pregavam que qualquer estrangeiro que quisesse seguir a Jesus tinha que se circuncidar. E nos dias de hoje, normalmente o cristão, ele condena o judeu, discípulo de Jesus, a se circuncidar. Tanto um quanto o outro, cada um no seu quadrado, como é uma expressão brasileira, cada um está certo. O judeu, ele deve continuar se circuncidando. Por quê? Porque é uma aliança desde os tempos antigos e está na Bíblia. Por outro lado, qualquer estrangeiro que quiser seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisa ser circuncidado na carne, e sim espiritualmente, como Paulo falou. Mas tanto o circunciso como o incircunciso, ele só vai ser salvo mediante a fé. Prosseguindo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual que é o final da fé? A salvação da alma, tá? Olha o que Paulo também diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está falando do fim da sua vida, do seu ministério, guardei a fé. Então está tudo em conjunto. E ainda nós temos, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia em dia aumentavam em número. Está falando do crescimento da igreja, das pessoas que iam e se convertiam. Como que elas se convertiam, né? Pela fé. As igrejas eram fortalecidas assim. Pode ter o show gospel? Pode. Pode ter uma peça de teatro na igreja? Pode. Pode ter estratégias a ganhar alma, mas nada melhor do que essa fé, esse fortalecimento genuíno. Então aqui eu coloquei apenas alguns versículos que têm um conjunto entre a salvação e a fé, com exceção de Romanos 10, 17, que aqui explica, né, como que vem essa fé. Temos ainda a fé para a cura, embora eu vou falar mais no final sobre os dons de cura, mas assim, é evidente que para a pessoa ser curada tem duas maneiras. Uma é pelo dom de cura, que nós vamos ver já já, e a outra é pela fé. Então nós temos textos aqui de pessoas que receberam esse tipo de cura. Olha só: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A salvação e a cura física, elas andam em conjunto. Tanto é que Isaías 53, você sabe que ali foi uma profecia 700 anos antes de Jesus se manifestar como homem, ter o seu ministério. E nessa profecia fala que ele levou os nossos pecados e também as nossas enfermidades, nossas dores, conjunto. Livro de Atos: as pessoas eram salvas e já lhes eram oferecida a cura. O Filipe era até mais ousado. Primeiro ele oferecia a cura, os sinais, os milagres, para que as pessoas assim pudessem se salvar. Mas vamos ver mais alguns versículos. E ele lhe disse, Jesus, né, gente? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Olha, ele poderia falar, a tua fé te curou. Algumas versões bíblicas está assim, porque curar e salvar é praticamente a mesma palavra, tá? Então aqui foi uma cura mediante a fé. Outra, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então aqui foi um cego, ele enxergava antes, perdeu a visão,
Então ele pegou algum tipo de enfermidade nos olhos e por fim, Jesus viu que ele tinha fé e disse: recupera a tua vista, tá bom? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E mais um versículo agora colocando Paulo. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Bom, está lá em Atos 14, depois você lê essa história. Aliás, todas essas referências aqui, o que você pode fazer? Dá uma pausa no vídeo, anota versículo por versículo e estuda, tá? Lembrando que esse aqui é um vídeo estudo. O Paulo percebeu que esse homem tinha fé para ser curado. Então, repetindo, gente, a fé nós temos que ter para ser salvo, nós temos que ter para cura, e a salvação e a cura são duas coisas que andam juntas. Tem gente que fala assim: o importante não é ser curado, o importante é ser salvo. Claro, mas a cura é um presente de Deus que vem com a salvação. Pense, coloque isso no teu coração. Ao meditar várias vezes o livro de Atos, você vai perceber isso. Agora eu quero falar então do dom da fé especial, que é uma fé ainda superior a essa fé que nós vimos para a salvação e para a cura. Nessa fé que nós vimos, todo e qualquer crente em Yeshua, em Jesus, pode obtê-la. Agora o que nós vamos ver é o dom da fé, é algo maior. Então a definição é assim, é o dom com uma fé sobrenatural além do comum. Quer dizer, é maior ainda do que essa fé que a gente tem para cura e para salvação. Ela é multiplicada para ficar mais fácil para entender. Então assim, apto para receber sinais, prodígios e poderes miraculosos. Na outra fé, nós podemos fazer sinais, claro, além da salvação, além da cura, pode, por meio dela, ter sinais sim. Mas aqui é o que acontece com essa fé. O dom da fé especial, ela multiplica tantas e tantas vezes a fé que nós temos em Jesus e vai gerar aqui, apto para receber, quer dizer, um pouquinho diferente da operação de milagres. Em vez de operar, ela é passiva, ela recebe. Então vamos ver, vamos comparar alguns versículos aqui, gente. Eu coloquei Jesus, porque Jesus é o maior exemplo da fé especial. Alguém pode falar: mas Jesus não vale, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele tem a essência divina. Olha só, gente, a Bíblia diz que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio como homem. Ele precisou ser cheio do Espírito Santo, ungido, separado. Ele foi tentado, ele podia pecar, não pecou, mas ele poderia, ele estava sujeito a pecar. Então, para quê? Para nos mostrar o caminho de que nós também podemos fazer isso. Aliás, ele disse: olha, se vocês estiverem em mim, vocês podem pedir tudo que vocês quiserem, vão fazer as mesmas obras que eu fiz e outras maiores ainda. Então vamos lá, olha só, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aqui, gente, não é uma aplicação, não é um simbolismo, ele andou literalmente, tá? O mar da Galileia, lago de Genezaré. Ele foi andando como se estivesse andando num caminho, em qualquer lugar, num piso, num chão. Foi assim. Para que isso aconteça, gente, por mais que nós tenhamos fé no Senhor, a gente não consegue chegar nesse nível. Hoje não, tá? Enquanto não tivermos o corpo incorruptível, não tem como. Mas se tivermos esse dom da fé, será possível. Há muitos anos atrás,
Eu sou de igreja pentecostal, filho de pastor. Eu vi isso na minha infância, e principalmente na minha adolescência e início da juventude, esses tipos de sinais. Vi uma menina que estava adorando a Deus e ela pulava, né, na presença do Senhor, só que assim, de uma certa altura até o chão, eu vou mostrar aqui na tela, espero que vocês estejam vendo, daqui para cima ela pulava, daqui para baixo não, ficava esse vão, esse vácuo, e todos puderam contemplar, tá? Esses sinais acontecem, não é só com Jesus, mas de fato é o maior exemplo que nós temos na Bíblia. Agora a gente prossegue aqui na história, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que Jesus estava falando para o Pedro ali. Você se afogou porque tem pouca fé. Por que você duvidou? Quer dizer que essa fé especial você não duvida. A fé que nós temos no Senhor, a emuná, pode bater, né, no nosso entendimento, na nossa cabeça, um pouquinho de dúvida. Tanto é que os cristãos, eles têm dificuldade de entender isso, ficam desesperados. Eu falei isso acho que numa live, né? Eu usei o exemplo do caroço na mão, que a pessoa fica, em nome de Jesus, esse caroço vai sair. E ela fica, vai sair, vai sair, vai sair. Mas aí a mente pergunta assim, será que vai sair mesmo? E aí o caroço não vai embora e a pessoa fala, a culpa foi minha, eu duvidei. Não, essa dúvida todos nós temos, mas na fé especial a gente não consegue ter. Então o que aconteceu aqui? Jesus estava andando pela fé especial. O Pedro desafiou ele, se é o Senhor, manda ir ter convosco. Aqui Jesus usou o outro dom que nós vamos falar daqui a pouco. Operação de milagres ou maravilhas. Ele disse, vem. Ele executou. Você vai entender já já. E Pedro foi e andou nesse dom. Só que como ele não estava com a fé especial, ele ouviu o barulho do vento, ouviu as ondas, e aí ele olhou e caiu a ficha. Olha onde que eu estou, o que eu estou fazendo. E aí ele se afundou. Jesus foi lá, tirou ele e falou, por que você duvidou, né? Homem de pouca fé. Ou de pequena fé, depende a tradução, tá? Então, assim, esse dom especial, ele é tão poderoso, mas tão, assim, miraculoso, que você é capaz de atravessar o mar pisando, andando sobre ele. Tá? Claro, tem que haver necessidade. E qual foi a necessidade de Jesus? Ele foi orar e mandou os discípulos entrarem no barco. E disse assim, depois eu encontro vocês. E foi isso que aconteceu. Um segundo caso que nós vemos aqui, muito parecido, aquela tempestade no mesmo mar da Galileia, olha só. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Novamente aqui um episódio muito parecido, tempestade e tal, só que agora Jesus estava no barco e dormindo. A fé especial faz com que, como eu disse, ela é passiva. Nós recebemos milagres, coisas sobrenaturais, miraculosas. Assim, Jesus estava despreocupado com qualquer tipo de ventania ou de tempestade, porque ele estava em paz, estava dormindo, estava cansado. Os discípulos, desesperados, foram lá, acordaram ele
E aí ele foi e repreendeu. Mais uma vez ele executou a operação de maravilhas, porém ele vira para os discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Finalzinho aqui do versículo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: era para vocês fazerem o que eu fiz. Ou então era para vocês ficarem calmos, que não iria acontecer nada. Então, pegando aqui esses exemplos, eu acho que ficou fácil para você entender agora que esta fé especial, ela é a fé que nós já temos no Senhor, só que multiplicada muitas vezes. Nós vamos ver mais coisas daqui a pouco. Agora vamos compreender então a diferença que é o dom de operações de maravilhas ou operações de milagres. A definição é assim: é o dom que opera sinais, prodígios e poderes miraculosos. E qual que é o da fé mesmo? Da fé é o dom como a fé sobrenatural além do comum, apto para receber sinais, prodígios e poderes miraculosos. Essa fé especial recebe e a operação opera sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então vamos ver mais um exemplo aqui. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós vemos aqui a história que Jesus multiplica os pães e os peixes. Por que, ao meu entender, não precisa ter uma fé especial? Porque com a fé natural que todo crente pode ter, quando tem esse dom de maravilhas, ele já é capaz de fazer orações, vamos dizer assim, malucas. São orações sobrenaturais. Então, assim, Jesus ele manda os discípulos cuidarem de todo aquele povo. E aí tinha um menino lá, com 5 pães e 2 peixes. Muitos estudos antigos diziam que os pães eram enormes. Gente, mas tinha uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Normalmente a população feminina é maior que a masculina e mais, né? Naquele tempo não tinha televisão, gente, então tinha muitas crianças, eles faziam bastante filhos. Era muita gente, poderia ter pelo menos 25.000 pessoas. No entanto, o que Jesus faz? Ele pega aquilo que tinha, que eram os 5 pães, os 2 peixes, e abençoa. Né? Em hebraico ele fez uma brahá, ele fez uma bênção. É uma oração para se alimentar, né? O partir do pão. Jesus fez isso e mandou servir e ali multiplicou. Gente, assim, na minha vida, no meu ministério, eu presenciei muitas vezes esse dom, essa operação de maravilhas, tá? Isso aconteceu comigo várias vezes. Já orei assim para o carro, que ele não funcionava, estava quebrado, motor ou pane elétrico, bateria. Já orei muitas vezes e o milagre aconteceu. Outras vezes eu orei e não aconteceu nada, tive que levar no mecânico e arrumar. Mas muitas vezes eu com a fé que todo crente pode ter, eu já acreditava. Eu sabia que esse dom tinha se manifestado em mim. Então, essa questão de multiplicar a comida, eu vi acontecer direto. Inclusive na igreja. Quantas vezes fizemos festas e não ia dar? A gente olhava e não vai dar para todo mundo. Ceia, né? Mas nós agradecíamos a Deus, servíamos, declarávamos, vai dar e vai sobrar. E era o que acontecia. Nesse caso aqui, sobrou 12 cestos cheios, tá? Esse dom existe? Existe.
todos os 9 dons. E o objetivo aqui deste vídeo é te despertar a buscar esses dons. Porque imagine, gente, numa grande tribulação, a gente tendo que escapar de todos os problemas, mais ainda o anticristo. Como é que nós vamos fazer? Deus vai nos usar, as nossas mãos, ele vai operar em nós. Prosseguindo, outro texto. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, Filipe operava sinais. Quais eram os sinais? Olha só. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, aqui, gente, tem dom de cura? Tem. Mas a questão é que fala paralítico, mas fala coxo. Coxo, normalmente, vamos dar um exemplo aqui. Ele tem uma perna menor do que a outra. São problemas desse tipo. E muitos dos casos não são por enfermidades. Então, a pessoa, na verdade, precisa de um milagre. Com a fé que todos nós podemos ter, nós somos capazes de orar, né? Se a gente tiver essa unção, essa operação de milagres, nós somos capazes de orar para uma pessoa que tem um braço menor do que o outro e aquele menor vai crescer até se igualar, até adquirir o tamanho normal. Nos anos 90, na igreja, era um tal das pessoas receberem dente de ouro. Você já ouviu falar sobre isso? A gente estava no culto, orava, pedia para Deus, declarava, e de repente a gente sentia algo assim na boca, e aí ia ver assim, o dente estava todo obturado, aparecia um dente de ouro, ou de prata, ou de marfim. Ainda hoje acontece. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu participei de uma conferência profética. Vou citar o nome do pastor, é da minha denominação, pastor Denardi, e ele foi usado por Deus nesses milagres. Mas nos anos 90 era muito comum. Na igreja que meu pai pastoreava, praticamente todo o culto. Num desses cultos, até minha mãe recebeu esse dente de ouro. Você já ouviu falar sobre isso? Deixa aí no comentário. Esse tipo de manifestação é esse dom, operações de milagres ou operações de maravilhas. De repente você está perguntando, e ressuscitar os mortos tem a ver com esse dom? Eu vou falar daqui a pouco. Final do vídeo, da lição, eu vou explicar para você. Então, concluindo, Filipe tinha dons de cura, sim. Tá? Ele era um evangelista. Começou como diácono e depois chamado de evangelista, que tem que ter esses dons de poder mesmo. Mas assim, ele também tinha operações de maravilhas porque mexeu ali com os coxos, que é trazer à existência daquilo que não existe. É mexer com a natureza física, tá? Para ficar mais fácil ao teu entendimento. E o último versículo aqui desse dom, novamente Jesus, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. A gente sabe depois que foi o Pedro, né? Em outro texto, acho que João, se não me engano. Mas vamos lá. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, assim, é aquela história, né? Qual que é o nome do soldado mesmo? Malco. Todo mundo sabe o nome desse soldado. Pedro foi lá, cortou a orelha. Não sei se saiu por inteira ou não, mas a verdade é que Jesus toca na orelha. Então, se caiu, ele foi lá e pegou. Se não caiu, se cortou e ficou um baita corte, Jesus foi lá, pôs a mão assim e curou. Essa cura não foi o dom de cura. O soldado não estava doente, ele foi um acidente que aconteceu com ele. Então ele não precisava de cura, ele precisava de milagre. Mas então por que o texto está dizendo cura? Gente, é tradução, então nós estamos explicando aqui na língua portuguesa. Não fica
Não fica entrando nessa, tá? Só para você entender bem. O Jesus toca na orelha do soldado e cura. Então, esse dom mexe com a natureza, tá? Eu já vi pessoas que só tinha uma parte do braço, não tinha a mão, aí nascia a mão, nascia os dedos. Tem a ver com esse dom? Tem. Só que aí precisa ter uma fé talvez além daquela que a gente já tem para ordenar esses tipos de coisa, né? Depende muito da intensidade. E nós vamos ver já já, porque agora nós vamos ver os dons de curar ou o dom das curas. Definição: é o poder ou a unção que traz cura sobre todo tipo de enfermidades e doenças, eu inverti aqui, né? Independente se o enfermo tem fé. Nós vimos no começo do vídeo que pela fé nós podemos ser curados. Muitas pessoas, o que Jesus disse ao curá-las? Vai, a tua fé te salvou. Mas todas as pessoas foram assim? Não. Tem gente que Jesus curou, e você pode ler isso na Bíblia, nos 4 evangelhos, e ele não disse a tua fé te curou. Por quê? Essa cura foi por meio destes dons que se manifestam. Vamos ver alguns casos. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, ele quem? Jesus. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da Torá, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha só, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então aqui não é fé, aqui é a unção, o poder de Deus, certo? Este dom é o poder de Deus para curar, independente se a pessoa tem fé, se ela crê. Vamos ver agora, não Jesus, mas Pedro, olha só. E os demais, né? A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha, a gente pode expulsar demônios com a nossa fé, tá? Com a nossa autoridade em Jesus, mas sem dúvida, aqueles que têm o dom de curar têm uma facilidade maior, podemos dizer assim. É muito comum ele expulsar demônios. Acho que ficou mais fácil, né? Para entender. Nesse caso aqui, gente, colocaram doentes, leitos, macas, né? E pelo menos era tanta gente naquele período, bem mais até que no ministério de Jesus. Pelo menos se a sombra de Pedro passasse sobre eles, já era o suficiente. Com 6 anos de idade já havia acontecido. Tinha um pastor, também da minha denominação, ele já dorme no Senhor, e ele tinha um ministério muito grande de curas e de expulsar demônios. E quando ele chegou na igreja uma vez, só a sombra dele se projetando em algumas pessoas estavam possessas de demônios e naquele momento se manifestaram. Eu vi isso com 6 anos de idade. E nesse caso aqui era Pedro. Só um adendo, né? Sombra, gente, na Bíblia é coisa boa, tá? Quando eu falo das festas bíblicas, sempre alguém quer vir com aqueles versículos que é sombra das coisas, né? Tipo assim, não precisa mais. Gente, sombra é porque tem, vamos explicar para você entender legal. Sombra é porque tem alguém a ser revelado. Então, no caso aqui, quem era mais importante? Pedro ou a sua sombra? Obviamente que Pedro. Mas a sombra dele também era importante, era abençoada, ela curava os enfermos. Quem é mais importante, Jesus ou as festas bíblicas? Jesus. Mas as festas bíblicas são importantes porque elas revelam a Jesus. Tá entendendo? Acho que ficou claro para você agora, né?
Então, gente, tem um ditado que diz: eu desconfio da minha própria sombra. Mas nós que cremos na Bíblia, a gente tem que falar o contrário. A gente tem que dizer assim: eu sou abençoado e até a minha sombra ela abençoa vidas. Agora vamos ler aquele episódio que Paulo foi parar em uma ilha e curou a todos. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Públio era o homem principal daquela ilha. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo as mãos, e o curou. O que Paulo fez? O curou. Nós somos curadores ou curandeiros? Não, mas nós curamos os enfermos em nome de Jesus, como está lá em Marcos 16, 17. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Não há dúvida de que o dom de curas aqui se manifestou no ministério de Paulo, porque ele cura o pai, do principal homem daquela ilha, e como ele foi curado, já aproveitaram e trouxeram vários enfermos, e Paulo foi lá e curou a todos também. Que maravilha! Será que não é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje com você? Com certeza. E para concluir o estudo, nós vamos ver que os 3 dons eles também podem operar. Então, primeiro vamos ver o dom da fé especial e a operação de milagres em conjunto. Temos 2 textos aqui. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo, Aí você tem que continuar o texto. Mas o importante aqui é que Jesus transforma a água em vinho. Precisou do dom de operação de milagres, claro, porque ele falou para todo mundo, para aqueles homens: encham de águas essas talhas. Ele deu uma ordem. Só que para ele fazer isso também, com a fé que a gente já tem, que todo crente tem, será que é possível? Eu creio que não. Aqui tem que ter uma fé sobrenatural, uma fé multiplicada, muitas vezes amplificada, acho que é isso que fala, Então tem que ter uma fé sobrenatural, além daquela que todo crente pode chegar, pode obter, tá bom? Outro texto aqui, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. O pessoal reclama, que algumas pessoas, reclamam que às vezes eu falo muito devagar, até concordo com elas, mas eu não sei se eu fico muito atrás do Paulo, sabe? Eu não sei se ele era tão eloquente para falar, se bem que para pregar eu sou um pouquinho mais eloquente, mas a verdade é que o rapaz acabou dormindo, ouvindo Paulo pregando, ensinando ou falando, discursando. Olha só, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Rapaz morreu, caiu do 3º andar, morreu. Agora vamos ver o dom operando aqui. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O que o Paulo fez? Levantaram o rapaz, mas ele estava morto. O Paulo foi lá e abraçou e falou: a vida está nele, gente. Mas ele falou por falar ou pela fé assim comum? Não. Ele teve uma fé sobrenatural de ordenar, de declarar que o espírito não ia sair do corpo, não. Que ia ficar lá, a Neshama, o sopro divino, ia permanecer lá, Mas ele também declarou, então ele teve que ter fé sobrenatural, mas ele também teve que ter a operação de milagres para que acontecesse esse milagre, tá? Então, para ressuscitar o morto, depende do morto. Se for por acidente, morreu na hora. Então, normalmente vai precisar desses 2 dons. Agora a gente vai ver os 3 dons agindo. E também tem a ver com ressuscitar morto. Mas nesse outro exemplo aqui, nós vamos ver que precisou também do dom de cura. Olha só,
E foi Jesus, né? Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Se você ler aqui aquela história, o pedido de Jairo, a filha dele estava enferma, que ela estava doente, né? Então, assim, aí quando Jesus foi para curar, teve aquele episódio da mulher com fluxo de sangue, depois daquele episódio ele estava indo, mas falaram para ele, a menina morreu, não incomoda o mestre. Mas ele falou para o Jairo, olha, tenha fé, creia. E eles entraram. Quando entraram lá, Jesus falou, a menina não morreu, ela dormiu. Mas a Bíblia diz que riram dele. O que ele fez? Ele mandou tirar todo mundo, ficou só os pais. Para quê? Para ninguém atrapalhar na fé, porque ia entrar em ação o dom da fé. E ele não podia ter nada que o atrapalhasse, tá? Às vezes, gente, para os dons espirituais acontecerem, a gente tem que mandar o povo sair mesmo. Às vezes nós vamos nos reunir, sabe? E é aquele momento que a gente sente a presença de Deus, sempre sente que é hora de buscar, mas tem gente que não está aí, está preocupado com outras coisas, quer brincar. Não é pecado brincar, mas às vezes é o ambiente, o momento. Então Jesus tira fora aquelas pessoas. E aí ele diz para a menina, Talitá cumi, que quer dizer, eu mando você se levantar. O que aconteceu? Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, tinha 12 anos. Ficaram sobremaneira admirados. Olha só, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Porque o problema dela era enfermidade. Então foi o mesmo caso aqui, precisou de uma fé sobrenatural. Depois a operação de maravilhas, ele declarou com a boca, né, menina, eu mando você levantar. Mas também o dom de cura, porque ela estava enferma. Se ela não fosse curada, ia morrer de novo. E ele ainda diz, dá de comer para a menina, né? Quer dizer, foi uma morte de enfermidade diferente do primeiro caso, que foi um acidente, tá? Então, assim, gente, esses dons operam, fazem sinais, prodígios, poderes miraculosos. Concluindo esse vídeo, pessoal, Jesus hoje está no céu, nós aguardamos a sua volta, o Pedro, o Paulo, o Felipe e tantos outros apóstolos, profetas, por fim, todos eles hoje já estão dormindo no Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos. E esses sinais, esses prodígios devem continuar através das nossas mãos. Então busquemos com zelo os dons espirituais. Eles não se acabaram. Deus quer nos usar até hoje. Nesses tempos difíceis, nesses tempos conturbados. Satanás, sabendo disso, o que ele quer fazer? Nos impedir, oferecendo entretenimento, oferecendo pecado, desânimo, fazendo com que nós não tomemos a posição bíblica, mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Vamos buscá-lo, vamos buscar os seus dons. Que esse vídeo possa te despertar ao sobrenatural. Mas lembre-se, toda vez que você assistir esse vídeo, porque ele tem que ser assistido mais vezes, pegue, anote versículo por versículo, estude, deixe o Espírito Santo falar com você. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te trazido luz, entendimento. Fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.